Fala galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre técnicas para remoções de secreções em pacientes mecanicamente ventilados. O objetivo então dessa aula é basicamente como ajustar o ventilador mecânico para condições onde você quer deslocar secreções brônquicas. Vamos lá. Primeira pergunta, pergunta tema, qual o motivo então para realizar essas técnicas? Por que eu devo realizar técnicas de deslocamento de secreções? Será que meu paciente que está em terapia intensiva, que está na terapia intensiva, ele vai precisar dessas técnicas, sim ou não? Vamos lá, vamos ver se esse corpo aqui de recomendações gera alguma semelhança com o seu paciente na unidade de terapia intensiva. Observe esse slide aqui, ó. Vamos pensar no paciente entubado. Observe que a intubação orotraqueal, ó, ela literalmente reduz a velocidade do transporte do muco em até 80%. Insuflar o cuff reduz na primeira hora 37% e nas próximas 4 horas 52% o transporte mucociliar. Então você tem bastante paciente entubado com o cuff insuflado, logicamente a minimizar microaspirações e manter o sistema ali vedado para permitir a pressão positiva. Então esse paciente nitidamente ele vai reter secreções brônquicas, porque a velocidade de transporte mucociliar ela vai ser reduzida. Em algumas horas também já começa a formar o biofilme, micro-organismos que vão ficar ali basicamente alojados ali em superfícies plásticas ao redor do tubo, que vão colonizar ali o paciente, que podem futuramente também gerar um processo de infecção. Somado a isso, nós temos também o problema da hidratação e da umidificação em pacientes mecanicamente ventilados. Se o filtro trocador de calor e umidade está encharcado, ou se ele já passou da data de troca, ou se ele não tem gotículas de água ali no flex tub, possivelmente ali aquele trocador de calor e umidade não está funcionando e a hidratação e umidificação desse paciente também vai alterar o clearance mucociliar. Então, somado a tudo isso, sobra poucas coisas ali que podem deslocar a secreção. Uma delas é a tosse, ou seja, que é um ato ali do paciente para aumentar o fluxo expiratório. Contudo, se você observar, boa parte dos pacientes em unidade de terapia intensiva também, apesar de boas recomendações de usar um nível de sedação mais baixo, ainda é utilizada uma sedação ali mais profunda. Isso minimiza o ato tossígeno, favorecendo ainda mais para a retenção de secreções. Então eu tenho um desfecho ruim ali onde tem um paciente tubado, que tem redução do transporte, cuff insuflado, formação do biofilme, paciente com um trocador de calor e umidade por vezes fora de condições ideais, e às vezes a tosse ali totalmente minimizada também por um processo de sedação e opioide. Marley, aí o que ainda tem para a gente tentar melhorar isso daí? O processo de mobilização, de reabilitação do paciente também ajuda, mas por vezes isso não pode ser iniciado logo nas primeiras horas, também prejudicado pelo processo de sedação e analgesia, que o paciente às vezes não consegue participar do processo de reabilitação. Sobrando apenas um item, o bias flow expiratório, que nada mais é do que essa diferença entre o fluxo ex e ins. O ideal é que esse fluxo ex seja superior ao fluxo inspiratório para então ali favorecer o deslocamento de secreções a nível cefálico. Se o ins for maior que o ex, a secreção ela tem a tendência ali a ser deslocada para a periferia do pulmão. Marli, me indica um bom artigo para leitura ali sobre esse conteúdo. Esse artigo ele é bem antigo ali, mas é um artigo ali fantástico. Ele fala sobre transporte mucociliar em paciente de UTI, tanto que as imagens são um pouco até mais distorcidas. E eu coloco essa imagem bem interessante de Conrad e colaboradores 94, a imagem está um pouquinho não de boa qualidade, mas observe aqui no hall de 32 pacientes, ele colocou algumas letrinhas. A letrinha aqui no número 1, essa é de smoker, ou seja, o paciente fumante, e o NS é de não fumante. E ao lado delas nós temos algumas letras A, B, C, D, e equivale basicamente o que aquele paciente está utilizando. A, antibiótico, 2 beta-bloqueadores, antipertensivos, D também antipertensivos, letra E diuréticos, aí nós temos aqui a duração de ventilação mecânica e o transporte mucociliar em outra coluna. Observe o paciente 5, que é o paciente fumante, ó, com S de fumante. Ele está usando B, D e E, então ele está usando basicamente ali beta-bloqueadores, antipertensivos e diurético.
Observe que em 48 horas de ventilação mecânica, 2 dias, o transporte mucociliar direito e esquerdo está zerado, ou seja, esse paciente ele vai ter retenção de secreções. Observe se esse paciente teve pneumonia ou não. Observe que a letra P de pneumonia, a letra S de retenção de secreções. Ele teve as duas coisas. Então é muito comum encontrar esse paciente na UTI, onde você vai em poucas horas, aquele paciente já está retendo secreções com transporte mucociliar muito prejudicado. Outra coisa é a administração de oxigênio. Observe que a administração de oxigênio ali suplementar pode reduzir até 50% ali o transporte mucociliar. Observe o paciente controle com 22,9, após 3 horas de oxigênio reduzindo para 17 o transporte mucociliar e caindo ali em 6 horas ali para 10,3, mais ali do que até a metade, ou seja, o transporte mucociliar também é alterado ali pela administração de oxigênio. Observe agora que existem 2 grupos de fatores que vão atrapalhar o transporte mucociliar e gerar alteração nesse clearance mucociliar. Efeitos diretos ali é o clearance, como basicamente dano ao epitélio, tubo orotraqueal, o cuff, que tudo isso altera ali o transporte, alterações no mecanismo da tosse, sedação e analgesia e basicamente alterações ou condições que vão alterar a modificação e o acondicionamento do gás. Indiretamente nós temos o imobilismo, formação de atelectasia e inflamações / infecções. Então, todas essas condições clínicas são muito comuns de encontrar em terapia intensiva e com isso você tem um desfecho muito negativo que é retenção de secreções e pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, pense comigo, será que esse paciente não é semelhante ao seu? Ou seja, você não tem esse paciente com uma sedação muitas vezes profunda, com analgesia às vezes um pouco mais pesada, prejudicando o ato tossígeno, imóvel no leito, com transporte mucociliar muito prejudicado e após 2, 3 dias está literalmente necessitando ali basicamente terapias de remoção de secreções e por vezes já com o estado de colonização / infecções. Então essa aula é para você que quer aprender ali como selecionar o ventilador mecânico, como colocar o ventilador mecânico em uma posição que desloque secreções a nível cefálico e não para periferia. Observe aqui alguns fatores que vão mudar a rheologia do muco, principalmente em relação à produção, características e transporte. Para não me deter muito em cada um deles, observe a ventilação mecânica. A ventilação mecânica está alterando tanto a produção, como a característica, como o transporte do muco. Em pacientes saudáveis, de 10 a 100 ml são produzidas secreções brônicas, basicamente diariamente ali naquele paciente. Então imagine agora um paciente de UTI, onde o transporte mucociliar está totalmente inadequado. Marden, me dá ali algo mais fisiológico que pode, quais são os mecanismos responsáveis então ali em pacientes mecanicamente ventilados para a limpeza desse muco. Eu coloco 3 coisas importantes: a tosse, o bias flow, ou seja, se você tem um fluxo Waze sobre o índice, você vai ver valores de corte, e essa interação gás líquido tem a ver também como você otimiza a ventilação mecânica, como você coloca o trocador de calor e umidade e como está também o balanço hídrico desse paciente. Então, essas 3 coisas são muito importantes: a tosse, o baixo fluxo expiratório e a interação gás líquido. Essas 3 condições, elas afetam drasticamente o transporte mucociliar. Se o paciente tosse, se utilizamos o baixo fluxo expiratório adequado e se tem uma boa interação gás líquido, possivelmente esse paciente vai conseguir deslocar secreções para níveis centrais e níveis ali cefálicos e essas secreções vão ser aspiradas. Vamos lá. Então, em resumo, o que a gente não pode perder ali naquele paciente que vai ter problemas ali de retenção de secreções? Eu tenho que evitar perder o transporte mucociliar, evitar sedações profundas. Aquele paciente também que está ali já com uma traqueostomia, por exemplo, começar um processo de desmame daquela via artificial. Por vezes, se aquele paciente aguentar o cuff ali desinsuflado, até mesmo um ato de oclusão, isso pode facilitar o transporte mucociliar. Lembrar que o tubo orotraqueal e a insuflação do cuff, esses 2 itens já atrapalham quase que 100% o transporte mucociliar. Melhorar a interação gás-líquido, sim, melhorar com condicionamento de gás, com trocador de calor, entregar basicamente gás, ou seja, uma boa ventilação, basicamente em todas as unidades alveolares, evitando ali, minimizando o colapso e também minimizando a sobredistensão. E claro, muito importante também, manter o paciente com uma boa força muscular expiratória com o ato tossígeno preservado. Então observe aqui alguns problemas aqui que vão alterar esses itens. Observe o transporte mucociliar, ali basicamente a doença da via aérea, sedativos, tudo isso vai atrapalhar o transporte mucociliar, o cuff,
A interação gás-líquido, oxigênio suplementar, ou seja, em altos fluxos, mal acondicionado, sem modificação, sem temperatura ideal, isso tudo altera ali a interação gás-líquido. A PIP, por vezes inadequada, gerando colapso, a perda do ato do oxígeno, por vezes por serações mais profundas, e o acondicionamento do gás, às vezes por péssimo posicionamento do trocador de calor, ou por vezes ele nem está mais funcionando. Então, muito importante. Observando então o conjunto da ópera, se você tem um paciente ali com essas condições, lhe resta basicamente utilizar o ventilador mecânico como uma ferramenta de deslocamento de secreções e vamos nos deter agora falando um pouquinho sobre o baixo flow. Lembrando que o objetivo dessas técnicas, dessas manobras ou utilizar o ventilador nesse formato é basicamente ao melhorar o clearance mucociliar e também aumentar a mobilização de secreções para facilitar tanto a expectoração como também o volume de secreções no ato da aspiração. Lembrando os três componentes principais, o transporte mucociliar, a tosse e o fluxo expiratório. Eu vou me deter hoje nesse terceiro item que é o fluxo expiratório. Esse artigo ele é bem antigo, por isso que a terminologia ainda está como terapia de higiene bronca. Hoje o termo mais utilizado é a terapia de remoção de secreções, mas como é um artigo de 2012, ele abraça boas técnicas, nós vamos discutir um pouquinho nesse momento. Observe aqui que ele tem basicamente, ele divide em 4 grandes subgrupos. Você pode fazer técnicas que vão aumentar o volume expiratório, posicionando seu paciente, usando o recitador manual, o famoso AMBU, usando o ventilador mecânico para persuflar esse paciente, mobilizando esse paciente. Todas as técnicas vão basicamente aumentar o volume inspiratório. E dessa forma, seu paciente ali, ele vai ter facilidade de deslocar secreções. Você pode usar técnicas que vão aumentar o aumento do fluxo expiratório. Ela continua com o posicionamento, a famosa compressão torácica, a mobilização, seja aquela tosse também que pode ser mecanicamente assistida como coach assist, ou uma tosse ali manualmente assistida. A hiperestação do ventilador mecânico, uma técnica muito utilizada chamada PIP-ZIP, que vamos comentar ela no final dessa aula. Técnicas oscilatórias têm baixo teor de evidência, porque basicamente a mão humana ela tem uma baixa capacidade de gerar uma frequência adequada que possa mudar a reologia do muco. E outras técnicas também que estão relacionadas com o incremento de PIP ou basicamente minimizar o colapso, fazendo com que tenha uma melhor interação gás-líquido. Vamos falar de um pouco dessas técnicas nos slides seguintes. Mardi, então a gente tem ali 4 grandes grupos com aumento do volume expiratório, aumento do fluxo expiratório, técnicas de oscilação e técnicas que possam melhorar a CRF. A gente vai falar basicamente de técnicas que estão envolvendo principalmente com o volume expiratório e com o fluxo expiratório. São as principais técnicas que colocam o ventilador mecânico em uma posição diferenciada, capaz de locar secreções. Vamos lá. O que seria então esse bias flow expiratório? Ele é basicamente uma consequência dos dois fluxos, ou seja, do fluxo inspiratório e expiratório. Basicamente, em média, o fluxo seria muito próximo, quase igual, mas a gente, na ventilação mecânica, a gente tem um fluxo chamado fluxo médio. Se você observar, você vai perceber que o pico de fluxo ins e ex, nem todas as vezes ele é igual, na maioria das vezes ele é diferente. Então, essa diferença entre o fluxo ins e expiratório cria um direcionamento do fluxo chamado fluxo resultante. Então, isso é o bias flow, ou seja, o viés de fluxo, o direcionamento do fluxo, ele depende dessa diferença. Se você tem, por exemplo, um fluxo inspiratório muito elevado, como aqui na imagem de baixo, onde o A é maior do que o B, nós temos ali então secreções sendo deslocadas para a periferia. Se você tem agora o ventilador mecânico sendo colocado numa posição onde o fluxo expiratório ele é menor que o fluxo expiratório, como na imagem superior, onde o A é menor que o B, nós temos então secreções sendo deslocadas para nível cefálico. Faço ali uma grande colocação sobre a utilização de forma ferrenha de utilização de modo expressório, com o modo PCV da entrada. O modo PCV tem uma alta taxa de fluxo inspiratório, por vezes uma taxa de fluxo expiratório mais reduzida. Então, será que o modo PCV também não é um modo ventilatório que pode ajudar aí na retenção de secreções? Porque, por vezes, o Rise Time também em modo PCV está com uma entrega muito rápida. Isso também aumenta a taxa de fluxo ins, diminuindo a taxa de fluxo expiratório. E o baixo flow fica o ins maior que o ex,
deslocando secreções para a periferia. Então, muito cuidado em utilizar ali modo expressórico sem observação desse viés, dessa diferença de fluxo ins e fluxo ex. E como calcular esse bias flow expiratório? Existem duas maneiras. Existe a maneira relacionada com uma razão, ou seja, dividir o ex pelo ins, ou subtrair o ex do ins. Então, basicamente, você vai ver agora algumas formas de você calcular ou deslocar secreções baseado em divisões, uma razão ou uma diferença. Os primeiros estudos ali são na década de 80, eles colocam que para você deslocar secreções de forma efetiva, você precisaria de uma razão de mais ou menos de 1,11 do ex sobre o ins. Vou te dar um exemplo. Imagina que o pico de fluxo ex tivesse 60 litros e o pico de fluxo ins 40 litros. Você vai dividir 60 por 40. A razão matemática vai dar 1,5. Segundo esse estudo, essa razão matemática, 1,5, é maior que 1,11 e deslocaria secreções da periferia para regiões mais centrais. Então, você estaria colocando o baixo flow expiratório em uma condição adequada. Contudo, outros estudos vieram, como o da professora Márcia Volpe em 2008, falou o seguinte: não, olha, fazer razões não é tão interessante. Que tal observarmos, como nesse meu estudo aqui, que a diferença foi mais interessante? E ela coloca que uma diferença do pico de fluxo ex menos o ins, maior que 17 litros, seria uma boa diferença para deslocar o muco para nível do periférico para a região central. Exemplo, imagine ali um pico de fluxo ins de 40 litros e um pico de fluxo ex ali de 60. Nós temos uma diferença de 20 litros acima do limiar de corte de 17, também deslocando secreções para a região central, para a região cefálica. Em 2012, Libassi veio com um estudo um pouquinho mais interessante. Eu gosto desse estudo porque ele não é in vitro, ele é in vivo. Ele utiliza basicamente porcos ali, em situações ali que vai acontecer um momento de retenção de secreções. Ele começa a utilizar o ventilador mecânico como uma ferramenta de deslocamento da mesma. Ele observa algo muito interessante. Ele fala, vamos usar uma diferença? Vamos, mas essa diferença precisa ser no mínimo de 33 litros, com um desvio padrão ali de 7,6. Então, você precisa no mínimo ter uma diferença de 33 litros. Então, é muito maior que o valor de corte de 17 da professora Volpe. Outra coisa, ele fala o seguinte, olha, aquela razão lá da década de 80 de 1,11, eu não encontrei esse valor em vivo. Eu encontrei uma razão matemática de 4,3. Olha, isso aí dá um valor bem interessante. Imagina, se você bota 60 de pico de fluxo ex dividido por 40 de ins, vai dar uma razão de 1,5. Então você precisa ter uma diferença muito acentuada para gerar uma razão de 4,3. E por vezes, eu posso até afirmar que você vai conseguir só essa razão matemática maior de 4 vezes se você estiver em modo volumétrico. Porque no modo volumétrico, o pico de fluxo ins ele geralmente é baixo e o ex ele é mais elevado. Então, muito cuidado com isso. É por isso que o modo volume, aparentemente nessa condição, ele favorece o deslocamento de secreção em sobreposição ao modo pressórico. Mário, você me deu vários valores de corte, 1,11, 17 litros, 33 e 4,3. Qual valor utilizar? Aparentemente, ali, o valor que foi feito em vivo com porcos do estudo de Libassi 2012, um corte de 33 litros, aparentemente parece ser um valor mais adequado, porque foi um estudo realmente utilizando ali uma situação mais próxima do real. Então, é o valor de corte que eu mais utilizo. Outra coisa muito interessante, não é o tema dessa aula, mas a gravidade também pode alterar ali basicamente o deslocamento de secreções. Observe nesse estudo aí também do Libassi, que ele mostra que quando o paciente está numa posição de semi-reclinada, uma posição mais elevada, as secreções também são deslocadas para a periferia e quando o paciente é colocado ali de 0 grau a um Trendelenburg reverso, as secreções também são colocadas mais centralizadas. Então, se você tem um paciente sem tosse, imóvel no leito, parado, entubado, sedação pesada, cuff insuflado, modo pressórico e ainda com uma cabeceira lá de 60 graus, isso é basicamente o combo que vai ajudar a reter secreções e futuramente gerar uma pneumonia. Essa parte é uma parte muito interessante, que nós vamos falar de algumas técnicas que vão aumentar a driving pressure expiratória. A principal delas é o PIP-ZIP. A gente não pode deixar de destacar que para essa técnica ser realizada, nós precisamos ter total conhecimento de compressão dinâmica de vias aéreas de imitação de fluxo expiratório. A premissa da driving pressure expiratória ser uma condição adequada para deslocar secreções é baseada no princípio de Bernoulli,
onde ele fala que a velocidade do gás ela é elevada, ela é aumentada quando nós temos uma via aérea mais estreita. Então, quando você faz esse estreitamento da via aérea, o fluxo de ar ele se torna elevado. Mas nessa imagem embaixo eu mostro em algum momento que uma compressão dinâmica de vias aéreas pode chegar até uma via aérea mais central, como esse colapso posterior de traqueia na imagem B. Observe a traqueia mais comprimida em algumas certas condições. Então, a gente precisa relembrar de um conceito muito interessante chamado ponto de igual pressão. O ponto de igual pressão é o momento a partir do qual a pressão intrabrônquica ela é idêntica ou igual, no mínimo igual, à pressão de fora do brônquio ou à pressão pleural. Quando essas duas pressões se encontram de uma forma de igualdade, o brônquio sofre um colapso. Isso acontece conosco em situações normais ou em pacientes saudáveis, muito próximo de regiões já mais centrais, como brônquio principal, traqueia. Então, não acontece esse colapso porque já tem cartilagem nessas zonas. Então, o brônquio não colaba porque ele já é rígido. Contudo, se você começar a fazer altos volumes pulmonares ou fizer exercícios, respirações muito forçadas, é possível que você desloque esse ponto de igual pressão um pouco mais para a periferia e também aumente a pressão pleural. Isso pode favorecer a uma compressão desse intrabrônquico numa região fora de cartilagem, gerando então aprisionamento aéreo, porque se o brônquio colabar, gás não vai conseguir ser exalado, gerando aprisionamento aéreo. A gente fala que está deslocando o ponto de igual pressão para o nível de choque, o nível periférico, e não para o nível central. Porém, em situações de pacientes saudáveis, isso pouco acontece, isso é mais comum em pacientes patológicos. Se você não entendeu ainda essa relação do ponto de igual pressão, em 2018 teve um caso de alguns garotos que entraram numa gruta para comemorar o aniversário de algum dos garotos, eu não lembro exatamente a história, e numa época de monções, teve muita chuva, a gruta inundou, eles foram caminhando para a mais interna, mais profunda da gruta. E eu lembro que houve uma ideia de colocar um tubo de ar, mergulhadores levaram um tubo de ar por dentro da área inundada e entregar o tubo de ar na região seca, onde estavam os garotos. Uma máquina externa iria insuflar o tubo de ar e os garotos passariam por dentro do tubo são e salvos. Contudo, isso não deu certo, porque lembramos que o ponto de igual pressão também funciona na vida real. A pressão externa, que era a pressão da água, sempre era superior ao ponto de insuflação, colabando o tubo de ar. Então, se você esquecer, lembre-se desse exemplo. Porém, em pacientes ali patológicos, o ponto de igual pressão ele acontece mais periférico. Vou imaginar um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica de caráter enfisematoso. Ele já tem, esse paciente, uma perda de recolhimento elástico. Então, a força de recolhimento elástico dele é menor. Então, vamos imaginar que um paciente saudável comece com uma força de recolhimento de 30 centímetros de água. Já um paciente com efizema pulmonar, com uma perda de recolhimento, elastina, etc., comece com 10. Se ele começa com 10, essa força motriz ela vai sendo dissipada ao longo da via aérea. O paciente saudável começa com 30, 29, 28, vai caindo essa pressão ao longo do tempo. Quando essa pressão igualar com a pressão pleural, vai ter o colapso. Só que isso acontece num momento muito mais central, porque ele tem tanta pressão que gera um tempo para acontecer essa igualdade. Já no paciente enfisematoso, isso não acontece. A pressão motriz é baixa, por exemplo, 10, e rápido ele chega a 10, 9, 8, iguala com a pleura e já acontece então o ponto de choque ou ponto de colapso. Então, cuidado que pacientes que têm essa compressão, essa limitação de fluxo respiratório, elas por vezes não podem receber técnicas que podem aumentar a drive pré-respiratória como o PIP-ZIP, porque não vai favorecer o deslocamento de secreção, e sim o deslocamento do ponto de igual pressão para um local mais precoce, gerando então aprisionamento aéreo. É isso que eu falei, então observe o dado abaixo. Manobras com a medida drive pressure respiratória não são para todos os pacientes, né? Vamos aprender a calcular já já. Então vamos lá. Para a gente entender ou compreender quais pacientes podem se beneficiar, por exemplo, do PIP-ZIP, que é uma manobra clássica que aumenta a drive pressure respiratória, nós temos que fazer então uma técnica chamada PIP-teste. O PIP-teste nada mais é que uma técnica capaz de avaliar a capacidade de limitação de fluxo respiratório. Você coloca o seu paciente em modo volume controlado, 6 ml por quilo, e você vai fazer um drop de PIP de 5 para 0. Enquanto a PIP está em 5 cm de água, você vai observar qual é o pico de fluxo respiratório, vai ver qual é o valor numérico, qual é a cifra.
Depois que você joga para zero, você teve uma queda dessa PIP, então você fez uma força expulsiva, uma força que aumentou a drive pressure expiratória. O que é o normal? O normal é que o pico de fluxo aumente pelo menos 10%. Eu estou com 35, vai lá para os 38, 39. Ou seja, teve um aumento do pico de fluxo eixo porque aumentou a força de recolhimento elástico. Contudo, se o paciente tem compressão dinâmica de vias aéreas ou tiver uma limitação, melhor dizendo, de pico de fluxo expiratório, uma limitação do fluxo expiratório, esses picos vão estar muito próximos um do outro, até às vezes mesmo igual. Esse paciente, então, é classificado como paciente com limitação do fluxo expiratório. Então, se tiver um valor acima de 10% do inicial, não tem limitação. E se houver ali um momento onde o pico de fluxo é quase idêntico, existe então uma limitação. Eu vou colocar para vocês aqui uma condição onde eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma opção dessa limitação do fluxo expiratório. Eu tenho aqui um backstage aqui. Então vamos abrir aqui o YouTube. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Vou baixar só o áudio para não ter nenhum atrapalho aqui no nosso vídeo. Rapidinho. Um momentinho. Vamos pular aqui. Vou tentar colocar na melhor condição. Deixa eu tentar colocar aqui na qualidade mais alta. Vamos lá. Observe aqui, esse paciente aqui do vídeo. Observe que ele tem um padrão muito intrigante. Ele tem um padrão que a gente chama de padrão em colher. Aqui na aba da direita, onde eu coloquei o loop fluxo-volume, observe que ele tem um padrão diferenciado, chama de padrão em colher. E ele tem um pico de fluxo expiratório com uma PIP de 5 de 31, 32 centímetros de água. Eu vou reduzir a PIP ali para zero. O que seria o normal? Esse paciente aumentar 35, 40 do pico de fluxo eixo. Mas observe que isso não vai acontecer. Observe, ele tem uma resistência aumentada, mas esse cálculo é um cálculo automático, nos quadrados. Bora observar aqui o que vai acontecer quando eu reduzir a PIP de 5 para 0. Observe que esse paciente já tem aprisionamento aéreo. Eu estou calculando um pouco da mecânica, vou dar uma passada aqui um pouquinho, para não ficar tão longo. E vamos lá, vou reduzir a PIP de 5 para 0. Reduzir a PIP de 5 para 0. Observe agora, eu aceitei, observe, pico de fluxo 33, 32, ou seja, quase não mudou, as curvas como se estivessem basicamente sobrepostas. Então, o que aconteceu aqui, Marta? Aconteceu basicamente uma limitação de fluxo expiratório, ou seja, um paciente onde o pico de fluxo, a PIP de 5 e a PIP de 0 são quase idênticos. Então, esse paciente ele não pode receber uma manobra com uma PIP zip, porque literalmente ele vai aprisionar fluxo aéreo. Vamos voltar aqui, na nossa aula. Então, você já sabe como fazer e já sabe como identificar. Eu coloco um pouquinho aqui uma classificação um pouco mais recente, que ela é o seguinte. Aqui na imagem A não temos limitação. Observe que o pico de fluxo em laranja é maior que o pico de fluxo em verde, ou seja, aumentou mais de 10%. Aqui nós temos em B1 uma limitação precoce. Como é que é essa limitação precoce? O pico de fluxo INS e EIS, eles são quase que... o pico de fluxo A5 e A0 são quase o mesmo. E o padrão de esvaziamento ele é um pouco mais lento. Ele acontece ali, basicamente depois de 25% do pico de fluxo de uma forma mais lenta. Existe um padrão chamado um padrão mais tardio. Esse padrão, o pico de fluxo, a PIP de 5 e a PIP de 0 são quase sobrepostos. Porém, o esvaziamento é muito lento e basicamente você quase não consegue perceber uma diferença entre o pico de fluxo e o próximo esvaziamento do paciente. É como se fosse um único compartimento. Seria basicamente isso. E a imagem que eu chamaram de B2, e como ele está aqui embaixo, a imagem B2, que é uma limitação fluxo expiratório também precoce, mas com obstrução severa. Observe que tem dois formatos de compartimento. Um compartimento que esvazia muito rápido, mas ele é semelhante ao anterior, e um outro compartimento que ele é um compartimento muito lento. É um compartimento chamado bicompartimental ou padrão em Scoop, o padrão em colher. Isso aqui indica fortemente, como o paciente do nosso vídeo ele é o paciente B2, indica fortemente que tem limitação de fluxo expiratório.
O precoce e o tardio, ele coloca basicamente nessa imagem que o precoce, basicamente, o choque acontece mais centralizado, ou seja, o ponto de igual pressão, ele está mais centralizado. Já a limitação tardia de fluxo respiratório é o paciente já com dano pulmonar no parênquima, um derrame pleural, então a força de recolhimento é menor, então esse choque da via aérea ao ponto de igual pressão ele está mais periférico. Então essa é basicamente a diferença. Então, Marder, falando um pouquinho das técnicas sobre perfuração no ventilador mecânico, quais são as principais indicações? As principais indicações são abertura de áreas colapsadas, tanto a distribuição como a produção dos surfactantes, melhora de oxigenação, aumento de complacência, remoção de secreções brônquicas. E cuidado, que uma técnica adequada ela aumenta a resistência de via aérea. Mas por quê, Mari? Quando você faz uma técnica e você consegue deslocar a secreção sai da periferia para a região central. Então a resistência de via aérea proximal ela vai aumentar. E ela vai só reduzir quando o paciente for aspirado. Então nós temos assim várias condições clínicas que vão realmente das técnicas, das manobras que vão auxiliar o paciente. Melhora a oxigenação, melhora a complacência, após aspirar reduz a resistência, isso melhora a aeração pulmonar daquele paciente. E como fazer então, Marta? Vamos lá, eu vou te ensinar em cada modo ventilatório nesse vídeo. Estamos caminhando para a parte final dessa aula. Vou te ensinar a fazer no modo volume. No modo volume é o seguinte, você vai subindo de 100 ou 200 ml, o volume corrente, desde que não ultrapasse uma pressão de pico de 40 ou 45 centímetros de água e a pressão de platô não ultrapasse 35. O fluxo inspiratório já é baixo, mas se você quiser deixar ainda mais baixo, você vai pegar o tempo expiratório e vai aumentar, porque quanto maior o tempo ins, ele é inversamente proporcional ao fluxo, o fluxo inspiratório ali vai diminuir. Maior o tempo ins, menor o fluxo ins e o ex acaba aumentando. Cuidado que a frequência expiratória precisa estar um pouco baixa para não gerar formação de autopipe. Então aumente o volume em steps, não ultrapasse os valores elásticos de segurança e aumente o tempo expiratório. Eu vou tentar te mostrar um vídeo em modo volume, como ele foi realizado. O próximo vídeo aqui, então, limitação, então tá aqui, nós estamos no modo volume controlado. Só passar aqui o anúncio no meu próprio canal. Vamos lá, aqui, só colocar numa qualidade um pouquinho menor, melhor aqui. Vou passar um pouquinho aqui, tá, gente, para não ficar tão demorado. Observe esse paciente ó, com 500 ml de volume corrente, ó, e uma frequência de 20, uma PIP de 5, uma FO2 de 25. Ele não está gerando aprisionamento aéreo. Observe que ele ainda está entrando na ventilação, ele não está de forma passiva, mas quando começar a aumentar o volume, isso vai melhorar. O modo volumétrico ele já tem uma cifra ó, de fluxo ins baixa, ó, observe que a escala está a 70, então ele está por volta menor que 35, e o fluxo ex está próximo de 70. Ó. Então já tem uma diferença grotesca entre o ins e o ex, gerando já o baixo flow. Quando eu começar a aumentar o volume corrente, eu vou perceber isso daí. Eu deixo uma micropausa por vezes ligada para calcular a pressão de platô para não ultrapassar o limite elástico. Perceba que o pico já chegou em 31, eu aumentei 250 ml no volume corrente e vou checar a pressão de platô para não ultrapassar o limite elástico. Essa condição clínica, eu vou deixar uma pressão de pau. Observe o fluxo em 15 litros, está bem baixinho, e o eixo próximo de 90. Então eu tenho uma razão matemática maior que 4 vezes tranquilamente, que é o estudo do Libas. Observe a pressão de pausa em 30, não ultrapassei o limite elástico, e aqui o paciente já está deslocando secreção, já está tossindo, já está ficando ativo em ventilação mecânica. Então, muito simples, aumente o volume corrente ali, observe o pico de fluxo ins e ex, não ultrapassa o limite elástico, e nesse vídeo eu não precisei aumentar o tempo expiratório, porque o pico de fluxo já estava extremamente baixo, então eu não tive necessidade de fazer essa manobra. Quando eu chegar agora em modo PCV, você vai perceber que sim, eu vou precisar ali aumentar o tempo ins. Em PCV é muito semelhante. Para você aumentar o volume, você vai ter que aumentar então a cifra de pressão. A pressão controlada vai ser aumentada levemente, de 5 em 5. Aí você vai observando a variação de volume corrente e o que você tem que fazer, não ultrapassar um pico de 40, evitar também passar um platô de 30 a 35. Só que nesse modo é um pouco mais difícil, que o pico de fluxo ins ele fica maior. Então você precisa tentar derrubá-lo. Existem duas maneiras de tentar diminuir o pico de fluxo ins. A primeira é aumentar o rise time, para a curva ficar mais deitada. E a segunda é aumentar o tempo ins para o fluxo ins ficar
menor. No modo pressão de suporte é um pouco parecido, você vai ver no final também dessa aula. Vamos aqui para o modo agora PCV, tá bom? Vamos aqui no modo volume, vamos agora no modo PCV. Vamos observar aqui como utilizar aqui. Tá? Vou só melhorar a qualidade aqui da imagem. Então, modo PCV. Observe que quando eu ligo a grade aqui, ó, o paciente está próximo de 60 litros no pico de fluxo INS e pouco maior que 30 no ACE, ou seja, o INS está maior que o ACE. Então, estou com o ACE de 40, com o INS próximo de 60. Então, nessa condição clínica, gente, é muito ruim, ou seja, o paciente está jogando secreções para nível periférico. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, se eu não me engano, é já mexer no rise time, ou seja, tentar derrubar o rise time para tentar favorecer aqui. Olha, perfeito. A primeira coisa que eu faço, nesse ventilador tem que reduzir esse percentual, ó. Eu vou tentar então deitar a curva para tentar diminuir o pico de fluxo INS. Eu vou jogar para um valor mais baixo. Eu acho que eu paro aqui a 60%. Quando eu faço isso, observe que o pico de fluxo INS já vai ficar agora mais deitado. Opa, ficou mais próximo de 30 e o eixo 40, ou seja, eles são mais equivalentes, uma relação quase que proporcional. O que eu vou começar a fazer depois? Eu vou adiantar o vídeo, mas eu começo a aumentar então a pressão controlada. Eu estava em 10 a PP5, agora eu estou com uma pressão de 15,5. Sai aumentando de 5 em 5 essa pressão. Algareando o volume, observe que o pico de fluxo está aumentando. Estava 40, agora está 51. Mas perceba também que o INS também está aumentando, ou seja, muito cuidado. Eu já começo a reduzir a frequência respiratória para depois aumentar o tempo inspiratório. Observe agora que eu vou aumentar ainda mais a pressão controlada. Agora já estou com 20 de pressão controlada e 5 de PIP, já estou com um pico de 25. Mas ainda o fluxo ACE está a 60 litros, já está com um valor interessante de corte. Mas o INS também está elevado, próximo de 60. Então eu tenho quase valores equivalentes. Aumenta um pouquinho mais agora a pressão controlada. Se não me engano, eu paro aqui a 30 centímetros de água de pico. Eu poderia até um pouco mais, possivelmente eu poderia chegar no platô de 30 tranquilamente. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou aumentar o tempo expiratório. Quando eu aumento o tempo expiratório, o que vai acontecer? Eu vou reduzir o INS e vou deixar o ACE grande. O ACE está na casa de 67. O que eu quero fazer agora? Reduzir o INS. Eu vou colocar o tempo expiratório em 2,50, 2,5. Quando eu faço isso, observe que o tempo expiratório de 2,50, o pico de fluxo INS vai ficar bem pequeno e o ACE bem grandão. Ó. Olha só que legal, ó. O INS, ó, o paciente até fez um esforço aí. O INS aí na casa de 60 e o ACE na casa ali de 74, um valor até mais elevado. Uma razão matemática ali mais interessante. Mas perceba que é difícil no modo pressórico gerar os valores de corte, que é no mínimo de 17 litros, que é o estudo da professora Márcia Volpe. Cuidado com os alarmes, tá, gente? Se você não ajustar os alarmes também, o ventilador, por vezes, não pode entregar o que você está pré-determinando. No modo PSV, ele é bem interessante, eu tenho um vídeo até mostrando o paciente locando secreções. Você vai fazer o aumento da pressão de suporte para aumentar o volume corrente. Você vai também deitar o rise time, aumentar o rise time, deitar o pico de fluxo INS para tentar reduzi-lo. E para tentar aumentar o tempo expiratório, você vai diminuir o percentual de ciclagem, porque quanto menor o percentual de ciclagem, maior o tempo expiratório. E valores de corte são semelhantes, tá? Um platô de 30 e um pico de 40. Então vamos lá, vou abrir aqui o último vídeo para vocês. A manobra agora aqui em modo PSV, tá? Então, em modo PSV, nós vamos observar o que vai acontecer. Eu vou tentar melhorar a qualidade aqui, ó. Uma qualidade mais alta. Vamos tentar aqui melhorar isso aqui. Olha só, eu estou com um pico de 15, então eu estou possivelmente com uma pressão de suporte 10 e uma PIP de 5. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse paciente, possivelmente, é deitar o rise time. Então a primeira coisa que eu faço é isso. Eu vou ligar as grades, né, para saber o pico. Ó, liguei a grade, eu estou aqui com um valor de corte próximo de 40 a 50 e o ACE está bem baixinho, né? Então não está legal. A primeira coisa que eu faço aqui, ó, eu vou deixar o pico de fluxo ACE ali também visível para vocês. A primeira coisa que eu fiz, ó, reduzir ali esse percentual para aumentar o rise time, que é o inverso nesse ventilador, tá bom? Então, olha, deixei bem baixinho, ó, 10%, ó, valor bem baixo. O que eu faço agora? Fazendo isso, ó, eu vou deitar o pico de fluxo INS. Olha só, vai estar mais deitadinho. Ó. Opa, ficou na casa dos 30. E olha só que interessante, o ACE já passou do INS. Ó. Então, já começa a ter um fluxo direcionando ali
para valores para um fluxo cefálico. Então, o Waze maior que o IN, isso aqui é importante. E agora eu vou começar a aumentar a pressão de suporte. Observe que eu vou aumentar a pressão 15, 20, 25, eu saio aumentando a pressão de suporte para aumentar o volume corrente e aumentar também essa diferença entre o Waze e o INS. E observe que em um certo momento esse paciente vai tossir. Ele vai ter uma tosse e você vai ver um padrão serrilhado indicando que houve deslocamento de secreções. Em modo PSV também temos um pequeno problema. Quando você vai aumentando essa pressão de suporte, aumentando o volume corrente, você pode também alterar o centro respiratório, gerando quase uma apneia. Observe que o meu paciente ele vai reduzindo essa frequência respiratória, você vai aumentando o clearance de CO2, gerando hipocapnia, isso pode gerar também ali uma perda do drive. Muito cuidado com a situação. Observe meu paciente reduzindo já o drive, aumento ainda mais o suporte, está 25, 5. E olha que interessante, ó. Vamos observar nosso paciente. Agora eu vou mexer possivelmente ali no percentual de ciclagem. Quando eu faço essa mudança agora no percentual de ciclagem, nós temos ali ainda mais a redução. Opa, olha só que legal, gente. Olha só, nessa imagem você consegue observar já a tosse do paciente. Olha só o deslocamento de secreção. O padrão serrilhado na curva de fluxo e o padrão serrilhado na curva de pressão. Então a manobra foi muito efetiva, já aumentou o deslocamento de secreção. O que eu faço agora para finalizar a manobra? Eu vou no percentual de ciclagem, que está, se não me engano, 25%, eu vou reduzir para 5%, para ainda aumentar ainda mais o tempo INS e favorecer então maior que seja essa diferença entre o Waze e o INS, tá bom? Então, acho que eu não consigo fazer mais uma mudança. É isso mesmo, vou reduzir o percentual para 1%, que é o mínimo desse ventilador, deixando o tempo inspiratório bem baixinho, o pico de fluxo bem baixinho, próximo de 60, e o Waze ali próximo de 90. Então, aparentemente, em modo PSV, eu consegui de uma forma até mais efetiva que no modo pressórico. Vamos lá, Mário, foi bem interessante, aprendi como fazer os 3 modos ventilatórios. Tem algo mais a adicionar? Sim, lembrar dos valores de corte, que é uma coisa muito importante, não esquecer, foi falado aqui anteriormente. Em modo pressórico eu já falei, em modo PSV também. E eu vou falar agora sobre a PIP-ZIP. Lembrar que só pode fazer PIP-ZIP se o paciente não tem limitação de fluxo respiratório. Como é que eu sei fazendo isso? Fazendo o famoso PIP-teste. Eu vou colocar para vocês aqui como é que é feito aqui essa manobra. Vou colocar o texto, melhor dizendo. Olha, coloca a PIP em 15 por 5 ciclos controlados. Depois reduz a PIP de 15 para 0, entendeu? Rapidamente, 15 para 0. E quando você reduzir, você vai ver que o aumento de pico de fluxo ele é absurdo. É uma manobra muito legal. Porém, alguns pacientes não se adequam a ela, tá bom? E cuidado com estabilidade hemodinâmica também. Alguns falam também que essa técnica também pode ser adicionada de forma concomitante com a compressão torácica, tá bom? Então, de 15 para 0. Essa técnica tem um aumento da drive pressure respiratória. Eu vou finalizar com ela, mas já falando aqui, ó, essa técnica tem que ser selecionada, não é indicada colocar em pacientes que têm alto colapso alveolar, imitação de fluxo respiratório, paciente com SARA em fase aguda, ou seja, não pode fazer. Vamos lá observar essa técnica para finalizar essa aula aqui. Vamos lá, a última técnica aqui, o modo PSV nós falamos. Agora o PIP-ZIP, tá? Que é a última parte da nossa manobra, tá? Então, vamos lá, eu vou passar um pouquinho. Vou deixar aqui numa qualidade melhor e vamos observar. Então aqui, ó, eu tenho aqui o pico de fluxo INS na curva do meio, curva de fluxo. Eu botei a PIP para 15, observe, ó. Outra coisa interessante que eu esqueci de avisar é o seguinte: a queda da PIP de 15 para 0, ela tem que ser sincronizada com a fase ex, tá bom? Então vamos lá. Eu deixei em 15, eu vou esperar alguns ciclos, lembrar que ele deixa pelo menos 5 ciclos. Eu ajusto os alarmes também, muito cuidado com os alarmes para não haver cortes, tá bom? E, ó, tô tentando aqui ajustar alguns alarmes para não ter nenhum corte do ventilador. E vou cortar agora de 15 para 0, tá? Vamos lá. Na hora do 15 para 0, observe aqui o pico de fluxo. Deixa eu esperar o anúncio aqui. Querendo interferir na nossa aula. Vamos lá. Observe que interessante. Eu estou aqui, ó, deixa eu parar um pouquinho o vídeo, eu estou com um pico de fluxo INS, ó, menor que 20 litros. Vou colocar aqui quase 15. E estou com o ex próximo de 40. Eu já tenho um baixo fluxo respiratório interessante. Mas olha o que vai acontecer quando eu reduzo a PIP de 15 para 0. Observe que a legenda aqui, a escala lateral, ela vai aumentar para, sei lá, quase próxima a 100 litros. Observe, ó, 15, eu vou botar em 0 e vou adicionar certinho no momento. Botei 0, agora cliquei. Olha só como o pico de fluxo aumentou absurdamente.
Observe que o pico de fluxo Waze passou de 100 litros, ó, como a legenda aqui lateral, ó, a escala aumentou para 200. Ó. Então eu tive um baita baixo fluxo expiratório. Então, o resumo da ópera, né, gente? Nossos pacientes precisam sim de técnica de remoção de secreções. Alguns deles sim precisam. E nem todas as técnicas são para todos os pacientes, principalmente a técnica do PIP-ZIP, tá bom? Sobre o tempo das manobras, que é uma pergunta muito colocada também, existem alguns estudos que falam que você pode deixar por ciclo, 5 a 15 ciclos. Outros estudos falam que você pode colocar por tempo. E essa manobra da PIP-ZIP, ela pode também ser repetida, tá bom? Espero que você tenha gostado de como ajustar o ventilador mecânico ali de forma adequada, de forma ideal. E se você tiver alguma dúvida aí, você pode colocar aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.